E aí galera, boa tarde, massa! Ô velho, eu tô fazendo esse vídeo na verdade a pedido do brother Brunão lá da Missão Mais. Um abraço, Bruno, tamo junto. O Bruno veio me fazer umas observações e eu achei bem interessante a maneira com que ele expôs. Primeiro eu queria até parabenizar o Bruno pelo caráter cristão e a maneira com que ele abordou um post meu no Facebook, com muita descrição, me procurando no privado, a gente batendo um papo legal ali. E o post foi onde eu coloquei assim: missão é porrada, os fracos e com crise existencial não suportam. E o Bruno ele veio colocar algumas coisas, as quais eu gostaria de colocar só pra gente deixar bem no claro. Então a primeira coisa que eu queria dizer, a gente não precisa concordar em tudo. O cristianismo, ele é cristianismo porque Jesus é o centro de tudo, ele é o certo. O resto são relacionamentos pessoais com ele. Então a gente pode discordar, isso é maravilhoso do cristianismo. Eu aprendo com você quando discordo, você aprende comigo quando discordo. Então a primeira coisa que eu queria colocar é isso. A segunda coisa que eu queria colocar é sobre essa característica de ser missão. Que muita gente tem confundido missão com ativismo, missão com trabalho. Então quando eu estou falando que a missão é porrada, eu estou falando sobre a missão de Deus e não sobre ativismo. Por que eu estou falando isso? Porque a missão de Deus, ela existe para forjar o nosso caráter, para transformar nós, seres humanos falhos, seres humanos pobres, em alguém parecido com Cristo. E isso de alguma maneira implica que seja porrada, porque é um confronto do caráter. Paulo trata isso quando ele diz que existe um duelo constante entre o espírito que agora nele habita e a carne dele. Então esse duelo, ele é pancada, ele é um molde, um novo molde entrando no molde antigo. Então a missão de Deus, ela é necessário que ela seja porrada. Falando isso porque não é aquela missão que muita gente é contra esse povo que eu tenho feito essa crítica, diz que Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, e quando tudo aperta, foge, espana, diz eu estou cansado, eu desisto, deixa quieto. Essa não é a missão de Deus, porque tudo que Deus fala acontece. Então o que eu estou falando é que a missão de Deus é nos forjar em alguém parecido com Cristo, para que a gente consiga alcançar o mesmo êxito que Jesus Cristo alcançou no seu ministério. E qual é o êxito que Jesus Cristo alcança? É a cruz, né? Então a terceira coisa que eu queria colocar é que eu coloquei sobre os fracos e com crise existencial. Eu fiz um realce sobre os fracos. Por quê? Porque eu estou falando sobre dois tipos de fraco. Existe o fraco, que ele diz que ele é forte, ele tem uma aparência legal, ele tira uma foto bonita, ele tem um discurso interessante, mas a hora que a corda aperta, ele não assume a sua fraqueza, mas ele espana, ele arrega. Existe outro fraco, que ele assume a sua limitação. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo na área de serviço. Então se você for observar aqui, ó, eu estou mexendo um pouco com madeira. Eu sou péssimo para mexer com madeira, sou péssimo. Então eu estou apanhando muito para fazer aquilo. Mas eu sei a minha limitação. Então por eu saber a minha limitação, isso me gera persistência, isso me gera dependência, isso me gera esforço. E eu prossigo. Então eu estou falando sobre dois tipos de fraco. Um fraco que quer ser forte e um fraco que assume a sua fraqueza e sua impossibilidade de ser forte, mas persiste apesar da sua fraqueza. Por que eu estou realçando isso? Porque quando eu falo fraco e com crise existencial, eu estou falando sobre um fraco que não assume que o problema está nele. A missão não é lugar para alguém que fica jogando a culpa nos outros, para alguém que fica jogando a culpa em Deus, que Deus falou e Deus agora mudou de ideia. A missão é lugar para gente que assume a sua fraqueza, assume que vai dar tudo errado, assume que se Deus não tiver muita graça e muita misericórdia, o troço não vai funcionar. Então quando eu estou falando que a missão é porrada e que os fracos não vão suportar, eu estou falando sobre essa crise de identidade que faz a pessoa querer ser independente do Evangelho. Porque o Evangelho é para o fraco, mas é para o fraco que assume que precisa. Jesus ele fala isso quando ele fala que ele veio para os doentes, ele veio porque os sãos não precisam de médico. Então aqueles que estão bons não precisam, mas aqueles que assumem a sua identidade de fraco, eles precisam do Evangelho. Então o que eu queria falar é sobre essa questão da identidade. A fraqueza, assumir a identidade é sinal de maturidade. Aquele que quer vir após mim, ele primeiro nega esse orgulho e ele assume a fraqueza, pega a cruz, que pode ser a sua fraqueza, e prossegue. Paulo fala isso quando ele fala sobre ter um espinho na carne. Paulo fala isso quando ele fala que é quando ele assume a sua fraqueza que ele é fortalecido pelo Evangelho. Então Jesus veio para os fracos, para os que assumem isso. Então eu queria só falar isso sobre o poste, mais uma vez, Brunão, obrigado.
mas que a gente seja fracos com identidade e não fracos em crise de identidade, para que a missão de Deus aconteça e a gente não fique inventando desculpa que talvez não colhe para ninguém, nem pra gente. Deus abençoe.